Glória a Deus, agora que eu tô vendo que a Tamires está grávida, gente. Tamires aí tá querendo competir com o Raimundinho ali. Raimundinho que fez aqui uma comemoração, Dia dos Pais, aí falar assim: venha ficar com seu pai. A igreja todinha foi ficar com o Raimundinho. Todos os músicos saíram, foi com uma foto ali, o homem pegou bem ali aquela questão de multiplicar. Boa noite, povo de Deus! Paz seja convosco, amém? Que noite maravilhosa, que noite linda, que bom que vocês estão aqui. Vim preocupado pensando, o povo vai pensar que o Congresso de Homens começa hoje. Só que não, começa só amanhã. Trouxe uma palavra da parte do Senhor pra gente, né? Pra mim também. Estou muito feliz que você está aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Dá um sol aí, dá um sol, porque... Sol. Aleluia. Aleluia. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu. Canta a igreja, vai. Respiro, glória a Deus. Tão certo como amanhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Pega na mão do irmão do lado e canta pra ele. Meu irmão, escuta isso, ó. E Deus está aqui. Tão certo como aqui eu respiro, ó. Respiro. Tão certo como amanhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Diga pra ele: tão certo como eu te falo, vai. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Aleluia, Deus está nesse lugar. Glória a Deus. Você que trouxe Bíblia, abra sua Bíblia lá em João capítulo 15. Vamos ler o verso 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Você pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, só um parênteses para a gente começar aqui. Eu me lembro que outro dia o Raimundinho falou assim: hoje em dia nem bicho de pé tem mais. Vocês acreditam que me apareceu um bicho de pé na minha unha? Aí hoje eu estava lutando. Eu falei: não, isso é unha encravada. Cheguei lá na vizinha lá, que ela também é quadrangular, ali da Alemanha. Eu falei: ô minha irmã, tira esse negócio aí que eu não estou mais aguentando. Eu estou de sapato o tempo todo. Mas ficou um buraco deste tamanho na minha unha. E ela: pastor, o senhor não grita? Eu falei: eu estou mantendo a compostura aqui, que é para não passar vergonha. O pessoal da rua não dizer que o pastor é escandaloso. Amém? Mas estou livre. Eu fiquei, rapaz, vou lembrar Raimundinho, que ele falou que nem bicho de pé as crianças hoje em dia têm, né? Não tem mais. Mas eu peguei bicho de pé. Você tem uma coisa: ganhar na Mega Sena a gente não ganha, mas pegar essas coisas também a gente não joga, né? Vamos lá, gente. Jesus está fazendo uma parábola interessante, chamando os discípulos e falando: discípulos, vocês precisam dar muitos frutos. Há uma necessidade de vocês frutificarem, porque vocês frutificando, vocês estarão dando glória ao nome do meu Pai. E aí ele fala algo mais interessante, que a frutificação dos discípulos de Deus é uma característica dos discípulos. A frutificação é uma marca de Deus sobre todos aqueles que são discípulos de Jesus. Todos aqueles que fazem parte do reino de Deus, todos aqueles que são parte de Deus, todos aqueles que foram chamados por Deus, eles têm essa marca de multiplicar. Nós precisamos multiplicar. E quando nós olhamos também para essa passagem, nós vemos que de fato é uma expectativa de Deus sobre a minha e sobre a tua vida, multiplicarmos. Nós nascemos para dar frutos.
Fomos chamados por Deus para dar frutos. E Deus tem uma expectativa sobre a nossa vida, para que a gente venha corresponder àquilo que Deus sonha conosco, aquilo que Deus deseja para os seus discípulos. Deus não morreu por mim e por você, para que você ficasse no banco consumindo culto. Deus morreu por mim e por você, para que você pudesse fluir o evangelho através da tua vida. Por que eu estou trazendo isso daqui hoje? É uma mensagem um pouco exortativa e chamando a atenção a nós, para que nós possamos corresponder àquilo que Deus realmente quer de nós. Porque nós trabalhamos com libertação aqui todas as sextas-feiras. Nós damos passos de fé. Porém, nós também já entendemos que nós conseguimos trazer diferença para a vida da nossa família, das pessoas que a gente ora, das pessoas que a gente traz aqui a esse altar, quando de fato nós vivemos. A melhor forma de mudar a vida de uma pessoa é quando ela olha para você e ela vê o retrato daquilo que você fala para ela. Porque quando nós falamos para uma pessoa e a gente não executa aquilo que a gente fala para ela, nós acabamos caindo em descrédito e normalmente não vai mudar a vida daquela pessoa. Mas quando você olha para a minha vida e vê que o que eu falo condiz com o que eu vivo, você dá crédito à minha mensagem. Então imagina comigo, se você que é um evangélico, se você que é uma pessoa que consome o que o Senhor tem te entregado aqui no culto, faz parte do corpo de Cristo, se a tua vida não condiz com o evangelho que você professa, provavelmente a tua casa, que é o principal campo missionário de você, não vai surtir efeito. E aí o que acontece? Grandes partes dos problemas que nós enfrentamos aqui na igreja e lidamos no cotidiano, que são problemas familiares, conjugais, com filhos, com parentes, não são solucionados. Por quê, pastor? Porque Deus é falho? Porque a sua oração é fraca? Porque a campanha não está surtindo efeito? Não, porque você não tem exercido o evangelho que você tem proclamado. E é triste. Então, quase toda sexta-feira a gente fala sobre como Deus pode fazer, a gente fala sobre os passos de fé, e alguma sexta-feira você já percebeu, eu trago uma reflexão para você entender que a sua responsabilidade a respeito do que tem que acontecer na tua vida não deve ser tirada. Você é parte fundamental da mudança que você está esperando. Amém? Nós somos parte fundamental da mudança que nós esperamos na nossa casa. Nós somos parte fundamental da mudança que nós esperamos na nossa igreja. Nós somos parte fundamental da mudança que nós esperamos no nosso trabalho. Por quê? Porque a gente é obrigado, segundo a palavra, sendo discípulo de Cristo, gerar frutos. E eu preciso que você entenda que o fruto que eu estou falando aqui não necessariamente quer dizer evangelização, que você vai ganhar outras almas, apesar de fazer parte também. Mas o fruto que eu estou falando é o fruto que você vai o quê? Fluir a origem da árvore a qual você faz parte. Qual é a árvore que nós fazemos parte? Jesus Cristo. Então, se você quer gerar fruto, não necessariamente é evangelização, mas as pessoas vão olhar para você e vão ver o fluir de Deus através da tua vida e dizer, eu quero mudar e ficar daquela forma, porque esse fruto está fluindo a árvore que ele está plantada. Então, por que eu estou trazendo isso? É exatamente isso, para nos sacudir e dizer, você tem responsabilidade. O que é que um fruto carrega? O fruto carrega vida, o fruto carrega continuidade, o fruto carrega potencial, um fruto carrega semente, um fruto carrega esperança. Olha o tanto de coisa que Deus está dizendo que a gente pode carregar. Quando a gente olhar para a semente, para o fruto ali, a gente precisa tirar isso dali. Quando você olha para uma maçã, o que tem na maçã? Vai ter semente. Ela vai poder fazer o quê? Ela vai poder alimentar, ela vai poder gerar lucro, ela vai poder gerar outras árvores, ela vai poder dar continuidade à árvore que ela faz parte. E Jesus está dizendo, vocês fazem parte
da minha árvore. Versículo 1, bota para mim, Jorginho, porque a gente vai lendo e a igreja vai dando a entender a igreja o que a gente quer chegar, o que a gente quer construir. Versículo 1 vai dizer assim, ó, eu sou a videira, 15 primeiro. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai o lavrador. Nós como fruto, o fruto que nós vamos dar como ramos que ele vai chamar de nós precisamos acima de tudo, para dar fruto, estar na videira. Talvez o que tem errado na tua casa, talvez porque das pessoas da tua família não quererem vir para a igreja ainda, talvez o motivo é porque a planta que você tem se infiltrado, a planta que você tem feito parte, não é Jesus Cristo. Parte do princípio de que a base que você está tendo dentro do seu lar não é a base de Cristo, a base do Evangelho. As pessoas não têm visto o amor de Deus através de você. As pessoas não têm visto a graça de Deus, a coragem do Espírito Santo fluir através da sua vida. Por quê, pastor? Porque talvez você está enganado de não estar na árvore correta. E isso acontece muito, gente. A gente às vezes se engana. Às vezes nós fincamos, as nossas raízes, os nossos ramos em uma árvore que é tudo menos Jesus, por confusão mesmo, por erros nossos. Às vezes a árvore que nós estamos plantados somos nós mesmos. Às vezes nós queremos frutificar a partir das nossas forças. E a Bíblia vai dizer, verso 2, todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possais trazer mais fruto. Outra coisa importante, meus irmãos, é necessário frutificar, não tem para onde correr, senão você vai ser jogado fora. Você não nasceu nessa vida para não ser nada. Você não nasceu nessa vida para não prosperar em nada. Você não nasceu nessa vida para continuar fazendo absolutamente nada. Não, Jesus te chamou para você corresponder às expectativas do céu sobre a tua vida. Então comece a frutificar. Comece a se movimentar. Comece a mudar o ambiente que você está plantado. Fala para o irmão do lado uma coisa interessante para ele. Meu irmão, fala para ele, meu irmão, comece a frutificar aonde você foi plantado. Foi plantado numa família que é toda bagunçada, seja a mudança lá. Foi plantado numa família que todo mundo é brigão, é confusão o tempo todo. Comece a frutificar os frutos de Deus lá nessa família. No teu emprego todo mundo é depravado, só pensa em besteira, só fala lá ele. Lá é um monte de corrupção. Muda o ambiente desse lugar. Ah, eu vou ser político, mas todo mundo é ladrão. Não, meu irmão. Frutifique da árvore que você está plantado. Se está plantado em Jesus, então você vai dar frutos que contribuam com o reino. E a mudança acontece. Verso 3 vai dizer o seguinte: agora vós estáis limpos pela palavra que eu vos disse. Jesus está dando uma carteirada, vocês já foram limpos, estão recebendo algo. Vão fazer o que em relação a isso? Verso 4. Permanecer em mim e eu em vós, como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçam em mim. Olha só o que eu estava falando. Tem gente que quer dar fruto de si mesmo, não dá. Só existe uma possibilidade de gerar frutos bem-aventurados, prósperos, que geram mudança: você permanecendo em Cristo. Quem não permanece na videira não dá frutos. Eu vejo muita gente fazendo um esforço danado para gerar fruto e não tem conseguido. Sabe por quê? Porque a Bíblia não diz que você tem que se esforçar para dar fruto. Porque não é você que dá fruto. Pastor, mas o senhor falou que a gente precisa frutificar. Você precisa frutificar, mas não é você que faz o fruto aparecer. Como, pastor? Não, o teu trabalho é permanecer na videira. O teu trabalho é permanecer nele, e através dele, juntamente com o Pai, que é o lavrador, os frutos vão acontecer. Pastor, então qual é a expectativa de Deus? Que você permaneça na palavra do Senhor, e aí os frutos vão ser normais, são naturais. Tem gente que faz um esforço danado, por quê? Porque eles atribuem frutos a algo que você precisa ter muita gente lá da tua casa que já aceitou Jesus, ou então precisa de muita gente no teu serviço, você evangelizando constantemente. Isso não tira, mas não tem nada a ver com isso.
Você permanecendo, não se corrompendo, aonde você estiver, você está gerando frutos do Evangelho. Porque as pessoas vão te olhar e vão dizer, olha só como é uma mulher de Deus. Ora Maria como é uma mulher de Deus. Vem orar aqui em casa. Mulher, eu cheguei aqui hoje atribulada. A amiga chega lá no serviço, né? A mulher fala desse jeito. Mulher, eu cheguei hoje aqui atribulada. Estou precisando de uma oração. Aí alguém chega e fala assim, tem a irmã Maria que trabalha lá no setor tal. Chama ela para orar por ti. É uma mulher de Deus, a gente já percebeu. Agora imagina o contrário. Alguém que não permanece em Cristo, alguém que não está na videira. E alguém chega e fala assim, é novato. Chegou, não, tem uma irmã aí que ela faz isso. Como é o nome dela, rapaz? Maria. Deus me livre. Prefiro que nenhum ore por mim, não. Aquela dali não é crente. Aquela, não. Pra lá com essa oração dela. Acho que eu que preciso orar por ela. Né? Imagina só isso. Então, meus irmãos, você não conseguirá dar frutos de você mesmo. Sabe por quê? Porque os frutos de você mesmo, da tua força mesmo, pode até parecer muito bom aos teus olhos, mas geralmente vai dar errado. Geralmente vai afastar mais pessoas do que o normal. Geralmente, se você quiser fazer o fruto lá na tua casa, de alcançar o máximo de pessoas possível na tua força, não vai dar certo, o tiro vai sair pela culatra. Você já conhece gente assim? Que não quer esperar Deus fazer o trabalho? Tem gente que não quer esperar Deus fazer o trabalho. Tem gente que faz de tudo, diz que para ajudar Deus. Não, Deus não precisa da tua ajuda. Você só precisa permanecer, meu irmão. O resto vai acontecer. Tem gente que faz tanta força para o outro se converter, pensa como se dissesse, olha, a palavra de Deus não tem poder, quem tem poder sou eu. Eu que vou te convencer, tu tá errado, tu tá aquilo outro. Meu irmão, tu não precisa nem disso. Só prega a palavra, deixa ela trabalhar. Só prega, só permaneça, só não fuja da fonte, flua aquilo que a fonte diz que é. Verso 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer, sem Deus a gente não pode nada. Verso 6. Se alguém não permanece em mim, ele é lançado fora como ramo e murcha, e homens o recolhem e os lançam no fogo, e eles são queimados. Meu irmão, imagina você ser recusado por Deus, porque você não está simplesmente permanecendo. Há uma responsabilidade divina sobre a nossa vida, gente. Há uma expectativa do céu sobre a nossa vida. Romanos capítulo 8, verso 19. Coloca para mim aí, Jorginho. Romanos capítulo 8, verso 19. Deus vai falar algo tremendo que eu fico assustado quando eu leio. E me cobra. Olha o que vai dizer. Porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Ardente expectativa da criatura. O mundo espera que você se manifeste, querido. O mundo espera que você se posicione. Um chamado a frutificar não é um chamado a você ser perfeito, mas é um chamado a um posicionamento. A um posicionamento correto. A um posicionamento que condiz com a videira verdadeira. Deus está nos chamando a produzir frutos, não para a gente querer ser perfeito o tempo todo, que é quase muito impossível, mas para a gente se posicionar como servo de Deus aonde nós fomos colocados. Bota o outro verso 20 para você ver como é mais triste ainda. Porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa do que a sujeira em esperança. Continua. A sujeitou em esperança, porque a própria criatura também será libertada da servidão da corrupção para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Isso só vai acontecer se a gente se manifestar como filho. Até quando a gente vai colocar a responsabilidade das nossas coisas nos outros? A minha casa está assim, é por conta que fulano de tal é assim. É por conta da minha paternidade que não foi boa. É por conta que a minha mãe foi ausente. É por conta que aquilo não foi da forma que eu queria. Meus irmãos, me desculpa se vocês vieram com uma outra expectativa hoje, mas eu precisava falar sobre isso.
E quem está vindo pela primeira vez, saiba, Pastor Léo sempre faz essas mesclas. Por quê? Porque eu acredito que a verdadeira mudança, ela acontece nesses confrontos. Uma pessoa que precisa de mudança e passam a mão na cabeça dela, ela nunca vai mudar. Você que é mãe e é pai sabe disso, você corrige seu filho com firmeza. Por quê? Para ele aprender o que é certo. E eu falo isso aqui para vocês em amor, que nós precisamos nos posicionar, porque quanto mais filhos de Deus se posicionam, mais a gente consegue tornar essa sociedade melhor. Não que a gente vai melhorar o mundo e deixar ele perfeito, não, mas a gente pode melhorar o ambiente em que a gente está inserido. As pessoas podem te olhar e sentir paz. As pessoas podem conversar contigo e ver uma mão amiga para ser estendida. Podem ver um ombro que elas podem ali desabafar. Podem ver uma pessoa que exerce a autoridade dos céus sobre a criação através do Espírito Santo. Mas a gente começou a mania de só se reclamar e não fazer nada. Minha casa está ruim, meu casamento está ruim, eu vou lá, eu vou fazer a oração, eu vou fazer como tem que ser feito, eu vou fazer a campanha, glória a Deus, venha, faça tudo o que você puder, mas a mudança parte a princípio de você. A tua casa precisa de você. Os teus familiares precisam de você. As pessoas que estão ao seu redor precisam que você frutifique, que você se manifeste como filho de Deus. Você é filho, querido. A palavra de Deus te limpou, como vai dizer aqui, como a gente leu. A palavra de Deus que vocês têm ouvido de Deus, Jesus está falando aos discípulos, o que vocês têm ouvido de mim tem limpado vocês. É como se ele estivesse perguntando o que vocês têm feito com isso, o que vocês têm feito com o que vocês têm recebido, o que tem fluído de vocês. O que as pessoas enxergam de vocês. O que as pessoas enxergam de nós. Eu não me tiro da palavra. A Bíblia vai dizer que havia uma grande multidão ali andando, e uma mulher acometida de uma enfermidade de 12 anos, sangrando constantemente. Ela enfrenta a multidão, toca na orla de Jesus. Jesus para e diz: alguém me tocou. Aí Pedro fala para Jesus: Jesus, como pode? Como pode o Senhor dizer isso? Tem uma multidão lhe cercando. E Jesus fala para ele: olha, eu sei que alguém me tocou. Por quê? Porque tocou diferente. Jesus: não, porque saiu virtude de mim. Quando as pessoas chegam perto de você, Jesus é a videira. Se dentro da videira está fluindo virtude, está fluindo vida, está fluindo esperança, quando as pessoas chegam perto de você, o que tem fluído do teu respeito? O que tem fluído da tua vida? Será que as pessoas chegam perto de você e dizem: eu quero sair de perto dela urgentemente porque eu não aguento mais? É uma pessoa pesada, é uma pessoa para baixo, é uma pessoa que não me dá paz. Uma pessoa sai de perto de você dizendo: nossa, que pessoa massa, que pessoa de Deus, que coisa tremenda, eu já senti um alívio no meu coração. O que tem fluído de você, servo de Deus? O que tem fluído da tua vida? Eu posso dizer uma coisa: o diabo tem trabalhado direitinho. Ele está fazendo o papel dele direitinho. E o crente tem esquecido de fazer o seu. O crente tem esquecido. Meu irmão, e olha quanto é sério. Jesus está falando assim: quem não frutifica, eu vou jogar fora no fogo. Acorda. Que frutos você quer gerar? Tua casa está precisando de você como fruto de Deus? Sim ou não? Dá um glória a Deus aí para dizer que você está aqui. Quem está entendendo, dá um glória a Deus também aí. Aí você fala assim: devagar, pastor, que também. Hoje o senhor já veio com os 2 pés na porta. Mas essa palavra falou no meu coração hoje, querido. Ao ponto de eu mesmo me sentir confrontado e querer fazer mais. E querer fazer mais. Eu quero que você saia daqui nessa noite falando assim: rapaz, eu preciso frutificar, Raimundinho, né? Eu preciso frutificar onde eu estiver. Preciso frutificar no meu emprego. Eu preciso mudar aquele ambiente. É você. Mas pare de ficar olhando só os problemas e não fazer nada. Seja o amor que está faltando no teu casamento, mesmo que demore. Seja o amor pelos teus filhos que não foi construído em você, mesmo que isso demore a ser construído. Seja o respeito pelos teus pais, mesmo que eles não tiveram na sua infância. Seja a pessoa correta no teu serviço, mesmo que lá seja cercado de corrupção. Seja a pessoa correta no teu bairro, mesmo que lá todo mundo já haja de maneira errada.
Você reparou que hoje, quando você fala alguma coisa que é certa, as pessoas questionam, não dizendo que está errada, mas elas questionam dizendo todo mundo faz? A nossa igreja brasileira, ela está com um problema muito grande. Por quê? Porque a gente viu uma nação sofrendo, não porque falta igreja. Mas tem uma nação sofrendo porque falta uma igreja que se posiciona. E eu não estou dizendo sobre política, não. Eu estou falando em todos os âmbitos da nossa vida. Porque uma igreja relevante, eu não estou trazendo essa crítica para a igreja geral, não estou falando de placa. Uma igreja relevante, ela consegue mudar a vida das pessoas, porque é uma igreja que se posiciona. Diferente. Hoje eu estava conversando com a minha prima e ela me ligou. E aí ela estava chateada porque ela não conseguiu conversar com um dos funcionários lá da empresa. Aí eu falei, ele trabalha dirigindo. Talvez ele não goste de dirigir atendendo o telefone. Ela falou assim, mas ele não pode atender o telefone dirigindo? Eu falei, mas é errado. Mas todo mundo faz. Eu falei, mas é errado. Mas tu faz? Eu falei, às vezes eu faço, mas é errado. Ah, tu tá com religiosidade. Eu falei, não tem nada a ver, separa as coisas aí. Errado é errado, não deixou de ser errado. As pessoas não admitem seus erros, por quê? Porque elas querem tirar a responsabilidade sobre a vida delas e jogar para o outro. É fulano, o problema é ciclano, o problema é a empresa, o problema é meu marido que não sabe me amar, o problema é meu filho que não está querendo se converter, o problema é fulano de tal. Tudo bem, meu irmão, você já identificou o problema e você está gerando um fruto que pode mudar o problema. Você tem gerado esse fluir de Deus que pode transformar a vida de qualquer pessoa. Porque a árvore está disponível. Se você estiver nele, você vai frutificar. E o teu fruto pode alcançar muitas pessoas. Por que eu estou dizendo a respeito da expectativa de Deus sobre a tua vida? É porque você tem uma casa, uma família, um casamento, filhos que estão dependendo da tua manifestação como fruto. E aí, os teus filhos serão homens de Deus, mulheres de Deus. E aí, a tua casa vai servir ao Senhor. E aí, você vai começar a colher o fruto do Evangelho de Cristo no teu lar. Por quê? Porque você se posicionou permanecendo na videira. Os frutos começaram a aparecer. E todo mundo que estava ao teu redor consumiu do mesmo fruto. E também agora está dando fruto. Aleluia. Talvez a maior riqueza que você possa deixar para a tua casa não é bens, mas o Evangelho de Cristo através da sua vida sendo fluído. É os teus parentes que te olhavam de alguma forma, hoje dizendo, ele mudou, eu quero esse Deus. São os teus filhos dizendo, eu não penso em me desviar, porque o Deus do meu pai e da minha mãe é maravilhoso e eu quero viver conforme meu pai e a minha mãe vive também. É a tua vizinhança te olhando e vendo, olha, fulano vai fazer uma cirurgia, eu preciso da tua oração, porque eu sinto em você um homem de Deus e uma mulher de Deus. Quem quer fluir assim, meu querido? Eu quero fluir dessa forma. E é isso que Deus espera de nós. Que a gente mude o ambiente que a gente entra, que a gente mude o local onde Ele colocou. Deus te plantou em algum lugar e você precisa frutificar nele. O ambiente pode ser terrível, mas você é uma planta diferente. Você é um ramo diferente. Você é um fruto diferente. As pessoas vão olhar assim, meu Deus. Não tem aquele ditado que a pessoa vai dizer assim, não, a laranja podre vai fazer todas as outras apodrecerem. Se você estiver nesse ambiente, não. O que tiver podre vai ficar bom, porque esse é o agir do Evangelho e do Espírito Santo de Deus. Aquilo que era morte se torna vida. Aquilo que era tristeza se torna alegria. A falta de respeito se torna respeito. A falta de amor se torna amor. Há uma expectativa de Deus sobre a tua vida. Eu quero que você frutifique, porque eu também quero frutificar. Eu quero fluir o agir de Deus através da sua vida, através da minha vida. Eu quero que Deus flua de uma tal maneira que eu estou pregando nessa sexta-feira, dizendo isso para você, porque eu quero ver os frutos de Deus na tua vida, querido.
Imagina a Escritura dizendo o tempo todo que precisa, não que na verdade nem que precisa de nós, mas que conta conosco, é um privilégio muito grande. Você ser sal e luz, é Deus dizendo, você precisa ser diferença. Ser meus discípulos, é Deus dizendo, bora, eu estou contando com vocês, não que eu precise, mas é um privilégio. Frutifiquem, Deus contando conosco. Criação espera que vocês se manifestem. É Deus contando com vocês. Talvez a gente não consegue controlar as escolhas do nosso lar, as escolhas dos nossos filhos, as escolhas dos nossos parentes, mas a gente pode decidir ser a fonte dentro da nossa casa. A fonte a qual eles vão olhar e vão dizer assim, eu quero consumir disso daí, e agora a mudança vai começar a acontecer. Por quê? Porque quando a gente começa a liberar o Evangelho de Cristo, o Espírito Santo, por exemplo, se a casa tem muita briga, você é aquela pessoa que vai liberar a paz. Aí o ambiente começa a mudar. Se no teu casamento o teu marido não é tão romântico, se as coisas não fluem da forma como você vê aí na internet, que tem tanto marido romântico e tal, as coisas foram mudando, você começa a plantar esse amor lá no teu ambiente. Pastor, mas é difícil, porque fulano de tal é assim, assim, assado. E aí eu canso. É difícil, gente, mudar. Mas a partir do momento que você está inserido em Deus, e o Evangelho torna-se a ser a sua essência, você não consegue fluir outra coisa a não ser aquilo que você está recebendo da árvore. Nós fluímos exatamente aquilo que a árvore que a gente está inserido nos dá. Quem flui maldade é porque não está em Cristo. Quem flui briga não está em Cristo. Quem flui inveja não está em Cristo. Você está recebendo um conhecimento da parte de Deus nessa noite. Para você começar a fluir de forma diferente. E nós somos discípulos de Deus. E o fruto de Deus, ele nos dá caráter, ele nos dá amor, ele nos dá paz. E é esse fruto que a gente tem que propagar para as pessoas. Que nessa noite você guarde em seu coração cada palavra do que eu falei, porque eu tenho certeza que a partir desse movimento que nós podemos fazer de permanecer em Cristo, as coisas começam a mudar no nosso lar. As coisas começam a mudar no ambiente que a gente está. Sabe aquela pessoa que a gente olha e passa tanta paz, você fala, essa pessoa é muito crente, velho, porque eu não ia aguentar isso que ela está passando. Imagina que ela está totalmente inserida em Jesus Cristo. Ao ponto de que ela em Cristo é uma só. Ela flui naturalmente. Que nós possamos fluir naturalmente o Evangelho de Deus aonde nós estivermos inseridos. Que nós possamos fluir naturalmente a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Que nós possamos fluir o amor de Deus, que age com misericórdia com todos aqueles que necessitam. Que nós possamos fluir o Espírito Santo de Deus, que consola as pessoas. Que nós possamos fluir a presença de Deus aonde nós estivermos. E que nós possamos parar de ficar o tempo todo jogando a responsabilidade para os outros. O tempo todo tirando de nós a nossa responsabilidade. Que nessa noite, você levante a sua mão para Deus e diga, não agora, querido, não agora. Que nessa noite você levante a sua mão para Deus e diga, Senhor, se o Senhor está contando comigo para multiplicar, para frutificar na minha casa, então me ajude a permanecer em Ti. Porque eu quero fluir a Tua presença através de mim. Irmãos, é cansativo quando a gente vem para a igreja e pensa que todo culto vai ter um movimento gigantesco. É um barulho danado, parece que a gente pensa que sempre vai ser daquele jeito. E eu sou do barulho, eu sou do movimento, eu sou do mistério. Mas eu entendo que Deus não age dessa forma sempre, gente. A gente se torna dependente dos movimentos, e aí a gente pensa que no dia que não tem movimento, Deus não estava, mas Deus precisa mudar a nossa mentalidade em relação a isso, para que a gente possa entender que Deus está também quando a palavra está branda aqui,
Eu estou me segurando para gritar aqui várias coisas, mas hoje eu queria falar com vocês dessa forma. Para a gente mudar. Sabe o que eu fico feliz? É quando alguém me encontra e fala assim, aquela palavra que o Senhor deu lá, naquele dia, através de Deus, mudou minha vida. Esses dias eu fui dar uma carona para um adolescente, ele falou para mim, pastor, o Senhor deu uma palavra lá nos adolescentes, e desde aquele dia, no outro mês, eu falei com meu pai, eu entrei num cursinho, estou fazendo um cursinho porque eu já me projetei, eu falava para eles a respeito de se planejar. Eu já me projetei, eu quero ser médico, eu já estou estudando, ele ainda está no primeiro ano. E ele ouviu a palavra, botou no seu coração e começou a querer a mudança. É isso que a gente tem que fazer. Parar de ser consumidores da palavra, mas e começar a ser praticante. Vem aqui na frente que eu quero orar por vocês. Quero orar por vocês para que o Senhor venha te dar força. Permanecer é muito difícil, querido. Eu sei que é difícil. Que fala o quanto é difícil servir Jesus, mas o quanto é maravilhoso. Enquanto isso você vai falando com o Senhor, dizendo das tuas dificuldades e dizendo que você precisa dele para que o Senhor venha te fortalecer nessa noite, dizendo que você não vai abandonar Jesus, que você vai permanecer na videira. Você vai permanecer na videira. Vai lá, João. Aleluia. Diz assim, ó. Com gemidos que palavras não podem explicar, eu elevo, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do teu coração. Ah, Jesus, em ti confesso que não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, pois sem comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás nesse lugar. Senhor Jesus, nós queremos orar por cada pessoa que está aqui na frente, pedindo hoje, Senhor, força. Força, Senhor, para permanecer em Ti. Nós assumimos a nossa responsabilidade hoje, nessa noite, para com o nosso lar, para com todos os nossos familiares, as pessoas que não Te conhecem. Nós assumimos a nossa responsabilidade como filho de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós Te clamamos, Senhor, nessa noite. Nos fortalece, nos ajuda a permanecer, porque nós queremos frutificar, Pai. Nós não queremos frutificar simplesmente para parecer frutífero, mas porque a Tua palavra diz que se frutificarmos, o Teu nome será glorificado. Então eu oro para que o Teu nome seja glorificado através da vida de cada pessoa aqui presente. Pai, que em nome de Jesus nós sejamos o fluir de Deus nos nossos lares.
Pai, que independente das escolhas dos nossos filhos, dos nossos parentes, Pai, do nosso cônjuge, que nós possamos fazer a diferença como filhos de Deus lá, e eles possam ver em nós o fluir de Deus, ao ponto, Senhor, que constranja o comportamento deles. Que nós sejamos a solução, Senhor. Não a pessoa que só aponta os problemas, mas a pessoa que entra para solucionar. Que nós sejamos a paz em meio à guerra, Senhor, dessa família. Que nós sejamos a palavra coerente. Pai, o ombro, Senhor, que ajuda a consolar. A mão que levanta. Pai, os braços que abraçam. Pai, a casa que acolhe. Pai, nos ajuda a ser frutífero, Pai. Ah, Jesus, a criação está entregue em trevas. A corrupção, Pai. Mas a Tua palavra diz que há uma espera, a criatura espera que os filhos de Deus se revelem, ruiós no grego, Pai, que esses filhos maduros possam se revelar. Que aqui nessa noite tenham filhos de Deus, onde elas passarem, as pessoas irão apontar e dizer: é filho de Deus, é mulher de Deus, é homem de Deus, leva o Evangelho. E que essa mudança possa acontecer nesses lares, Senhor, a partir desse posicionamento. Porque teremos guerreiros posicionados em cada lar. E a mudança vai começar a fluir nessa casa em nome de Jesus. E a mudança começará a fluir através de cada vida aqui presente em nome de Jesus. Assim nós entregamos, Senhor, essas vidas. E pedimos, Senhor, que o Senhor venha fortalecê-los para permanecer e para que eles venham ser usados, venham ser canais de bênção para o lar deles e aonde o Senhor os plantou, que eles venham frutificar em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus.